Continuando aqui nossa aula, então aqui o que eu fiz? Eu apaguei todos os dados de todas as tabelas. Vamos verificar aqui. Select asterisco from alunos. Então, se eu fizer a consulta aqui, ó, a tabela está vazia. Ou seja, zero linhas, né? Zero linhas significa que não tem linha alguma. Eu tenho a tabela professores, também ó, zero linhas, não trouxe informação alguma. E a tabela disciplinas. Também zero linhas, tudo vazio. Então, do jeito que a gente aprendeu na aula anterior, eu poderia colocar todos os comandos que eu preciso e vou executando um a um. Mas o que é possível fazer também, né, que é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu posso colocar aqui todos os comandos que eu quero que ele execute de uma vez, né, desde que todos estejam finalizados com ponto e vírgula, e nenhum esteja com erro, né, ele vai executar tudo para mim. Então vamos fazer um teste. Ó, eu vou deixar um erro aqui no meio. Eu vou tirar umas aspas aqui e vou mandar executar. Então o que acontece? Ó, ele disse que tem um erro na linha 14. A linha 14 é essa aqui, o erro está aqui e foi as aspas que eu tirei. Então ele avisa. Aí a questão é, então ele inseriu os dados aqui de cima? Não. Por quê? Ele só vai inserir os dados nessas tabelas, né, se todos os comandos forem executados com sucesso. Se um deles falhar, ele não executa nada. Certo? Ele cancela todas as inserções. Então, agora que eu fiz a correção, eu vou pedir para executar. Ele deu aqui execução com sucesso, né, em 49 milissegundos. E agora a gente vai verificar se realmente os dados estão dentro dessas tabelas. Então, primeiro eu vou selecionar a tabela alunos. Executar. Está lá, todos os dados agora da tabela alunos. Eu posso também buscar select asterisco from professores. Professores. Vamos ver aqui. Selecionar professores. Ó, executou, listou todo mundo de professor. Eu não sei se vocês observaram, né? No caso, na tabela professores, aqui, ó, o período a gente criou com um caractere. Deixa eu voltar isso aqui. Né? Então, aqui é um caractere apenas. Aqui na nossa tabela, a gente tinha colocado noite, manhã e tarde. Noite, manhã, tem 2 manhãs aqui, mas a ideia era essa, era colocar uma letra para representar período noturno, período da tarde e período da manhã. Então, o que acontece? Aqui a gente não ia escrever noite, manhã e tarde, a gente ia colocar as iniciais para a gente saber. Então, isso aqui era uma característica. Caso vocês tenham tentado fazer um insert, né, escrevendo noite, provavelmente ele deve ter dado uma mensagem. A gente pode até ver essa mensagem. Vamos só verificar a última tabela e a gente faz um teste disso aqui para ver se ele ia dar erro ou se ele ia aceitar e ia cortar a informação. Vamos testar aqui a tabela disciplinas. Aqui, ó, todas as informações digitadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui pegar um comando. No caso, vamos pegar a Cláudia. E vou escrever aqui tarde, ao invés de apenas a letra T. Eu vou inserir a Cláudia novamente na tabela. Tá certo? Ela já existe, mas vai existir um outro registro. Vamos ver o que vai acontecer. Observa. Valor muito longo, né, para o tipo caractere 1. Então, ele deu um erro. Se ele deu um erro, grande chance de ele não ter executado. Vamos testar. Vamos ver se ele executou. Select asterisco from.
professores. Então, ó, só tem um Cláudio ainda. Se eu então corrigir isso, né, passar ela aqui para a parte da tarde e der um insert, agora deu certo, né, porque eu coloquei apenas um caractere e vamos ver o que aconteceu no banco de dados. Ó, eu tenho agora registros repetidos nesse banco de dados. Okay? Então, isso aqui depois a gente vai aprender a fazer a exclusão, mas era isso que eu queria mostrar nessa aula, que você pode fazer a inclusão de dados, né, que a gente chama em batch, né, ou seja, uma bateria de comandos de uma vez, ao invés de utilizar um de cada vez para fazer a inserção de dados. E eu posso misturar tabelas, isso não importa. Ele vai interpretar cada comando de forma individual. A partir do momento que ele estiver com a sintaxe escrita corretamente, ele simplesmente executa o comando que foi solicitado. Okay? Então, isso facilita muito, né, o preenchimento de dados no banco de dados quando a gente precisa fazer a inserção. Porque ficar inserindo um por um, quando tem muitos dados, um volume muito grande, é dolorido. Logicamente, tem aplicações onde você tem digitadores que fazem esse tipo de informação, e tem alguns facilitadores, né? Você consegue fazer migração de dados, ou seja, você puxa dados de algum local que já existe e você gera um arquivo, né, parecido com esse aqui, com os dados que precisam ser inseridos. Então, isso facilita muito. A gente vai ver uns exemplos bem mais para frente de como facilitar essas coisas. Mas a ideia era essa, é mostrar para vocês que eu posso também fazer a inclusão de dados, que a gente chama em batch, ou conhecido também como em lote, né? Outra informação importante, que se eu repetir o mesmo comando, ele duplica o registro, certo? Ele não tem uma inteligência incluída no insert para verificar, olha, o registro já existe, você realmente quer incluir? Não, isso não tem. Ele simplesmente executa o comando e ponto final. Essa verificação, né, fica por conta de quem está fazendo a manutenção no banco de dados. Então, nessa aula, só para fazer esse complemento sobre o comando insert, e até a próxima.